Olá, bem-vindos ao canal Arte na Trilha. O meu nome é Ruth e hoje vamos explorar como a natureza e as trilhas inspiram os artistas ao longo da história. Inspiraram, os artistas e com obras que ficaram até hoje para nós, Então prepare-se para uma jornada que une a arte e a natureza. Pessoal, a arte ela vem inspirando desde os primórdios. Então, desde os primórdios, a natureza ela tem sido uma fonte de inspiração para os artistas. A beleza das paisagens, a diversidade da flora e a fauna, a tranquilidade das trilhas são temas recorrentes na arte, E como sempre, eu vou falar aqui no canal Arte na Trilha desse assunto. E nesse vídeo nós vamos explorar especificamente a história de alguns artistas, porque temos muitos, milhares de artistas que vieram ao longo da história, Nós vamos pegar de pouquinho em pouquinho, eu vou vindo trazendo mais vídeos como esse. Vamos explorar a história de artistas que se inspiraram na natureza e que mudaram a história da arte. Vamos começar com os exemplos visuais. O mais famoso de todos, o Monet. O Monet, entre outros artistas, ele retratou muitas artes, muitas obras inspiradas na natureza, inspiradas no que ele via ao redor, de pinturas visuais do Monet que retrataram a natureza em sua profundidade. Vou citar alguns de muitos, gente, porque esses pintores eles têm muitas obras. Essa obra de Monet que vocês estão vendo agora, essa se chama Impressão de Sunrise, retrata o porto de La Havre, eu acho que é La Havre, que é a cidade natal do Monet. E a história desse quadro é quando Monet visitou a sua cidade natal, no noroeste da França, em 1972. E ele começou a criar uma série de obras retratando o porto, Tinha um porto lá. E as 6 telas pintadas que ele pintou 6 telas, tratam o amanhecer, um dia do dia, e o crepúsculo da escuridão de vários pontos de vista. Então ele pintou vários quadros que retratavam aquela imagem que ele estava vendo, de tudo ao redor dele. Então, esse quadro ficou famosíssimo, gente, porque tem muitas camadas, tem muita coisa. Apesar de ter recebido muitas críticas, ele também mostra ali a experiência da observação de um pintor, de um artista. Então, ele retratou vários pontos de vista, alguns da própria água, outros do quarto do hotel que ele estava, com vista para o porto. E esse quadro Impressão, o Nascer do Sol, Sunrise, ele se tornou o mais famoso das séries após ser estreado em abril de 1874 em Paris, em uma exposição do grupo de pintores, escultores e gravadores que tinham na época. E o Monet, que o Nascer do Sol, devido ao seu estilo de pintura nebuloso, a sua representação do tema bem nebuloso esse quadro, mas eles pediram para que ele colocasse um título no catálogo. Ele já era um artista já consagrado nessa época, quando ele fez esse quadro. Eles pediram um título para o catálogo. Então o Monet pegou e falou assim, então vou botar o nome coloque Impressão. Que além dessa explicação para o título da obra, o historiador de arte Paul Smith, ele afirma que Monet pode ter nomeado a pintura Impressão. Isso foi para desculpar suas pinturas de acusações de ser inacabada ou carente de detalhes descritivos. Mas Monet recebeu essas críticas independente do título, Impressão Sunrise, ela retrata o porto de La Havre, ao nascer do sol. Vocês podem ver que parece uma pintura toda rabiscada, mas vocês vão ver os detalhes, Os 2 pequenos barcos a remo em primeiro plano e o sol vermelho sendo os elementos focais. Vê que ele usa poucas cores, muito vibrantes, mas que são elementos focais. Eu vou fazer um vídeo aqui também falando só sobre iluminação. Então o sol vermelho sendo os elementos focais. No meio do plano, mais barcos de pescas são incluídos, enquanto no fundo, do lado esquerdo da pintura, há navios, clipper com mastros altos, mas estão lá atrás meio rebuscados, E também há outras formas enevoadas que não são árvores, mas chaminés de barco de carga, de navio a vapor, se vocês podem ver lá no fundo. Enquanto à direita, à distância, há outros mastros de chaminé silhuetados contra o céu. Então ele via todos os ângulos, Ele foi detalhando. E para mostrar essa característica da indústria, o Monet eliminou as casas existentes no lado, no lado esquerdo do cais havia casas, ele deixou
o fundo desobstruído, né? Como eu falei, ele deixou aquela imagem meio desobstruída atrás para ainda dar aquela impressão pra gente. Então, esse quadro é cheio de detalhes incríveis. E essa é apenas uma obra de Monet, gente. Como eu falei, ele fez cinco quadros, e aí o melhor que ficou foi o que foi para o museu, né? E que está até hoje. Então, e isso que mais me impressiona foi um olhar dele no momento que ele captou com suas mãos, né? Cada detalhe. Mas continuando aqui com as pinturas de Monet, essa é uma das obras do artista em seu jardim em Giverny nos últimos 30 anos da sua vida. Essa pintura ela mostra fileiras de íris em vários tons de roxo, rosa, disposta diagonalmente no plano da imagem. As flores estão sob as árvores que, ao permitir a passagem da luz salpicada, mudam o tom das suas cores. Então, até o tom das cores, a nuance, os ângulos, tudo isso retratado através dos olhos dele, né? Além das árvores, há um vislumbre da casa de Monet. Ele colocou lá Ele tinha essa coisa de colocar tipo uma fumacinha do negócio, né? E ele tinha 60 anos quando ele concluiu essa pintura e ele havia produzido um imenso corpo de trabalho, muito trabalho mesmo, até essa época, né? Ele havia se tornado extraordinariamente bem sucedido e famoso. E nessa época ele se aprofundava totalmente ali, se conectava com a natureza totalmente, para ele poder pegar todos esses detalhes. E aí, em 1900, o ano dessa pintura, ele embarcou em 2 grandes projetos, né? Uma série chamada Rio Tamisa, e Jardins Aquáticos em Giverny, incluindo algumas de suas pinturas famosas de nenúfares e também Water Lily Pond, que também eu vou mostrar aqui para vocês, que são essas 2 pinturas que detalham, assim, cada detalhezinho. E essas são apenas algumas de suas obras, da obra do Monet. Eu pretendo aqui fazer mais vídeos mostrando muito mais, falando sobre a inspiração da natureza em cada uma delas, né? Esses são apenas alguns vídeos que eu tô trazendo aqui, começando a trazer aqui para vocês, mas que marcam esse tema de arte e de trilha. Então agora vamos falar de outro pintor famoso. Eu escolhi aleatoriamente, tá, gente? Se vocês quiserem saber de mais pintores, vocês podem colocar aí nos comentários que eu vou tentar trazer mais as obras e falar mais sobre as obras de outros pintores também. Mas dessa vez eu escolhi esse. Outro pintor famoso é o John Constable. Ele é de 1828, essa pintura que vocês estão vendo agora, The Valley of Dead Hun. Eu não sei como é que fala. Né, gente? Se eu tô falando um monte de nomes estrangeiros aqui, eu vou falar tudo errado, tá, gente? Porque eu sou brasileira, enfim. Mas a vista de Gun Hill, ao longo do rio Stow, até a vila de Dead Hun. Então, gente, a vista desse rio era um dos temas favoritos desse pintor, Constable. Vou chamar ele de Constable, gente, porque, tipo, como eu falei pra vocês, o meu inglês, o meu francês não tá funcionando, não. Pintou diversas vezes essa mesma paisagem, né, mas de vários ângulos diferentes. Então ele tem diversas obras que foram inspiradas na natureza ali onde ele está. Igual a eu, quando eu estou aqui na minha casa nas montanhas, eu olho a natureza, eu olho cada detalhe e isso me inspira para as minhas artes. E isso vem de muitos anos, né? Outros vieram antes de nós para que nós hoje em dia pudéssemos ter essa experiência, né, que eles passaram também para nós. Então o Constable, esse pintor, ele fez essas pinturas e realmente retratavam ali o local onde ele sempre visitava, onde ele sempre estava ali olhando, admirando, né? Então ele adotou uma rotina de passar o inverno em Londres e pintar em East Bergholt, eu não sei o nome desse lugar, que é no verão, lá em Londres, né? E em 1811 ele visitou pela primeira vez John Fisher e sua família em uma cidade cuja catedral e paisagem ao redor inspirariam algumas de suas maiores pinturas. Entre outras pinturas, né, gente? Porque um verdadeiro artista sempre tem muitas obras. E ele vai retratando, e vai errando, e vai continuando. E é assim que é o processo de criação, né? É assim que funciona. Nós temos sempre que estar observando alguma coisa, e nesse caso a natureza em primeiro lugar, porque é a natureza que é retratada, né? E para você ser um bom observador, você tem que sentar e admirar a paisagem, contemplar de forma realmente com a sua alma, né? Não só apenas com o seu olhar.
Então vamos falar agora sobre outros artistas que também retrataram obras na natureza. Então, continuando aqui, gente, dá vontade de falar sobre todos os artistas, porque muita gente se inspira na natureza. Mas vamos falar sobre Ansel Adams. Ele é famoso por suas fotografias em preto e branco. Ele retrata algo sempre em preto e branco. Ele capturou a essência do Yosemite National Park, que fica aqui nos Estados Unidos. Então, suas trilhas eram o seu palco e a luz sua musa. São apenas algumas obras de fotografia do Ansel Adams. E como vocês podem ver, ele usava o preto e o branco, né, a luz e a sombra para poder criar suas obras de arte. Então, essas são apenas algumas, eu vou falar rapidinho dele e de alguns outros aqui também, eu vou falar bem rapidamente. Ele era fotógrafo, então ele fez muitas fotos, né? Quando você vai fotografar, é diferente de você pintar, né? Porque quando você vai fotografar, você tem que aprender a usar a luz, né? E essa semana mesmo vai sair aqui um vídeo no canal falando sobre fotografia e sobre luz. Vai ser um vídeo que vai ter tudo completo. Se você quiser saber mais sobre como fotografar a melhor luz, esse vídeo vai ter tudo, enfim. Mas nesse vídeo aqui, vamos continuar falando sobre esses artistas. E uma artista que eu quis trazer aqui também, gente, que ela não tem nada a ver com a natureza, né? Que quando a gente vai pensar em obras inspiradas na natureza, a gente nunca pensa nela, né? Mas há sim uma conexão muito grande com a natureza, com as obras da Frida Kahlo. Então vamos agora ver um pouquinho das obras da Frida Kahlo e falar um pouquinho só sobre ela, tá? Nesse vídeo, como eu falei, eu vou ficar só pincelar um pouquinho para depois poder trazer mais vídeos falando mais. E a gente vai ter muitos vídeos aqui nesse canal aí. E continuamos a falar sobre a Frida Kahlo. Embora conhecida por suas obras introspectivas, ela também se inspirou nos passeios pela natureza ao redor da sua casa lá no México. Então, ela era assim ativista, mas ela retratava muito da natureza nas suas artes. Essa obra aí, Raízes, de 1943, ela retrata a própria Frida Kahlo saindo, né, da terra ali como um organismo da terra. Então você vê vários elementos da natureza ali misturado. Esse quadro é o Veado Ferido, de 1946. A Frida também cresceu em meio a conflitos, né? Muitos conflitos populares. E essa efervescência cultural no México devido à Revolução Mexicana, o que resultou nesse desenvolvimento de novos tipos de arte. Então ela retratava a própria cara dela no veado lá. Eu achei essa obra meio bizarra, gente, mas ela retrata a natureza, né? É um novo tipo de arte, né, que nasceu, que surgiu do país do México, como um movimento artístico do muralismo, né? Mas mesmo assim a gente tem referências da natureza, o que é o que nos rodeia, né? A todos os que passam aqui por essa terra é rodeado pela natureza. E eu aqui, ó, hoje eu tô tentando procurar a melhor luz. Não sei se vocês estão reparando, mas a luz tá mudando porque o sol tá vindo pra cá e eu tô tentando ficar na melhor luz aqui e pegar a luz da natureza, o que temos aqui, né? Eu não tenho nenhum ring light aqui nesse momento, porque eu vou usar a luz que eu já tenho. E foram isso que os artistas do passado fizeram, né? Eles usaram o que eles tinham ali na natureza como fonte de inspiração e também na natureza humana. Então, como eu falei, a Frida ela não apenas retratava a natureza da Terra, mas também a natureza humana, né? Os seus conflitos e realidade, mas ela também retrata a natureza como parte do ser, né? E é isso que eu me atentei na obra da Frida Kahlo. Aí a gente vai falar rapidinho sobre uma outra artista que também se inspira na natureza, é uma artista mais moderna, que é a Georgia O'Keeffe. A Georgia O'Keeffe é uma artista que encontrou inspiração nas paisagens do Novo México. Eu já estive no Novo México, é um lugar maravilhoso, cheio de inspiração. Então ela transformou as flores do deserto em obras-primas. Eu estou mostrando apenas algumas obras delas aqui, né, que tiveram a influência das trilhas e na criação artística. Aqui nesse canal eu tem vídeos sobre trilha lá em Novo México, que é um lugar muito inspirador. E as trilhas, elas não apenas oferecem um cenário, mas também um espaço para reflexão e para criatividade. Muitos artistas relatam que ao caminhar na natureza, eles desbloqueiam sua imaginação. E isso é verdade, gente. Eu vivo andarilhando aí pela natureza, catando coisinhas e fazendo minhas artes inspiradas justamente na natureza. Então, se você quer se inspirar na natureza,
vai lá, faz uma caminhada, pega um caderno para desenhar, anotar suas inspirações, se você não sabe desenhar, anote outras inspirações que você vê, porque todo lugar tem natureza, gente. Lá eu moro no deserto, num lugar onde tem um deserto gigante, e eu acho aquela natureza incrível. E aqui, onde tem montanhas, onde tem árvores, aquela terra preta, né, aquela terra mesmo cheia de camadas, também é incrível. Então a natureza, ela inspira em todas as artes. Convido vocês a irem explorarem trilhas próximas, vão com todo o seu ser que vocês têm, olhem todos os detalhes da natureza. Eu fico olhando até os furos que os paicapaus fazem aqui, até o formato da árvore, o formato das folhas. Eu olho cada coisa e também a paleta de cores que a natureza nos dá, né? Tá tudo ali, aquilo tudo nos encanta. Então é muita estímulo, né? É muita coisa pra gente ver. Então, por isso que o artista na natureza, ele perde no tempo, né? Então, assim como Monet, assim como a Frida Kahlo e assim como outros artistas se inspiraram na natureza, você também pode fazer a mesma coisa. Você pode experimentar a vida de uma forma muito mais criativa. E é isso que é o meu propósito aqui no canal Arte na Trilha, para poder trazer vocês para o mundo natural também. E é isso, gente. Em resumo, ao longo dessa jornada que nós tivemos hoje, nós exploramos a profunda conexão entre a natureza e a arte, um pouquinho só, porque se eu for pegar todas as camadas é muita coisa, né? Que é um vínculo que se estende por séculos e atravessa diversas culturas, né? A natureza, com sua beleza crua, suas nuances, sempre foi uma fonte inesgotável de inspiração para os artistas, que encontraram nas paisagens, nas cores vibrantes, nas formas, né, orgânicas, um reflexo para suas emoções e seus pensamentos. Então imaginemos por um momento os grandes mestres da pintura, como Monet, que ao caminhar pelo jardim de Giverny, né, foi capaz de capturar as essências efêmeras das flores e a dança da luz sobre as águas, né? Para Monet, cada pincelada era uma extensão de sua experiência sensorial, um convite, né, para o espectador vivenciar a mesma serenidade que ele sentia ao observar a natureza. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês no canal Arte na Trilha. Através das suas obras, o Monet, ele nos leva a percorrer os mesmos caminhos que um dia ele trilhou, né, permitindo que nós sintamos a brisa suave, o perfume das flores. Esse quadro dele parece até que tem um cheiro, né, um cheiro de flores. E é isso que ele quis retratar, e é isso que todos os artistas tentam retratar, né, e fazem nas suas obras, criadas através da natureza. Monet nos inspirou e muitos outros artistas. Da mesma forma, os artistas contemporâneos continuam a se inspirar nas trilhas que serpenteiam pelas florestas, montanhas, praias, né? E ao caminharmos por esses caminhos, nos deparamos com uma beleza que muitas vezes passa despercebida, né? No nosso cotidiano, a gente um pedaço de mato, um pedaço de planta, grande coisa, né? Mas cada trilha é uma história, cada árvore é uma testemunha do tempo e cada pedra é um fragmento da terra que nos conecta a algo maior, né? E essas experiências, elas podem desbloquear a criatividade que reside em cada um de nós, né? A criatividade, ela é inerente ao ser humano. Então, ela nos revela ali, quando estamos na natureza, nos revela novos ângulos, novas perspectivas de vida, né? E a trilha, ela não é apenas caminhos físicos, mas também uma jornada interna, né? Que ao nos afastarmos da agitação, das nossas rotinas, né? Encontramos um espaço ali para reflexão, para meditação, para introspecção, né? Onde a gente pode estar ali em contato conosco mesmo, né? Esse é o estado de espírito fundamental para muitos artistas. Muitos artistas precisam ter esse estado de espírito, né? Para que eles possam ter suas obras melhores feitas, né? Eles relatam que suas melhores ideias surgem durante as caminhadas pela natureza, né? A quietude do ambiente natural, ela permite que a mente flua livremente. Já a agitação do dia a dia não deixa a gente nem focar no relaxamento. Então, na natureza, ela cria um espaço fértil para a criatividade, muito fértil. Gente, quando eu tô andando por essas trilhas, a minha mente, ela vai em todo lugar. E é assim, gente, esperamos que a exploração de como a natureza influenciou a arte ao longo dos tempos
inspire você a buscar a sua própria conexão com o mundo e com a natureza, né? Com o mundo natural. Reserve um tempo para se aventurar também, né? Por trilhas locais. Como eu falei, todo local do mundo tem natureza, tem trilha, né? Então observe os detalhes ao seu redor, deixe que a beleza da natureza desperte a sua criatividade, porque ela desperta, gente, eu tenho certeza. Eu mesmo crio todas as minhas obras baseadas na natureza. Então, como eu falei, leve um caderno ou uma câmera ou simplesmente sua curiosidade para você deixar sua mente fluir, né? Experimente capturar suas impressões, o que você sentiu, né? Seja desenhando as formas nas folhas ou escrevendo sobre as suas sensações, né? Se você não tem o talento de desenhar, não tem problema. Você pode falar quais são as sensações, você pode escrever sobre suas sensações que a natureza provoca em você, ou fotografar os momentos que mais lhe tocam, como eu faço. Eu amo a fotografia na natureza, gente. Então, eu tenho muita fotografia na natureza, já tenho cursos de fotografia na natureza e pretendo trazer para vocês aqui dicas também para que vocês possam fazer umas fotografias bem legais. E assim como o Monet, o Adams, que eu falei hoje, ou a O'Keeffe, você também pode encontrar sua musa nas trilhas que existem ao redor. Então, gente, a natureza está esperando por você, pronta para compartilhar suas histórias e inspirações, né? Então, calce suas botas, respira fundo e deixe-se levar pela magia que a arte e a natureza têm para nos oferecer. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal Arte na Trilha para poder crescer essa comunidade e eu trazer mais vídeos aqui também sobre o TDAH, sobre trilha, sobre história da arte e natureza. E se vocês quiserem também saber mais alguma coisa a mais sobre que tem a ver nesse assunto, vocês podem deixar assim, suas dúvidas, seus comentários e seus feedbacks, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam cada vez mais estar mais próximo ao que é natural. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Beijos e até o próximo vídeo.